Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Sejam bem-vindos, queridos amigos, mais uma vez a mais uma edição do Interpretando. Então, roda a vinheta! Queridos interpretadores, bem-vindos mais uma vez a mais uma edição do programa Interpretando. Bom pessoal, hoje nós falaremos sobre mediunidade e psicofonia. Terminho estranho, né, Augusto? Psicofonia, sei lá, não sei, diferente, né? Vamos continuar, repito mais uma vez, a nossa série de vídeos a respeito de mediunidade. É um tema importantíssimo e é bom que a gente vá abordando os temas assim seguidamente. E vocês que nos acompanhem. Então, se não assistiu o vídeo passado, onde nós falamos de psicografia, clique aqui. Com Miguel Formiga, nosso querido amigo, médium, psicógrafo, cantor, poeta, o cara é demais. E lembrando sempre que para os nossos programas nós temos um arcabouço por trás deles. E dessa vez nós nos baseamos no Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns e no livro Nos Domínios da Mediunidade de André Luiz. Bom, vamos lá. Vamos começar. Bom pessoal, como sempre, no nosso programa Interpretando, quando a gente vai falar de alguma coisa, a gente quer explicar, dar uma definição teórica do que é. Então, o que é a mediunidade e psicofonia? Vamos entender. A definição. Mediunidade e psicofonia é a capacidade de afastamento do espírito encarnado de seu corpo físico, cedendo ao domínio mais ou menos conduzido de outro espírito. Tá confuso, né, Augusto? Vamos explicar parte a parte isso aí? Claro, vamos lá. Aqui a gente ressaltou alguns termos que vão ser muito importantes para que a gente entenda esse conceito. Primeiro deles, vamos lá para o afastamento. Capacidade de afastamento. O médium, consciente ou não, pelo envolvimento vibratório com o espírito comunicante, gradualmente se distancia de seu corpo. Então, como acontece? Acontece o seguinte, o médium psicofônico, ele começa a sentir a vibração do espírito que chega até ele querendo se comunicar. Ele, pela tua mediunidade, pela energia que ele carrega, começa a vibrar também. Por uma afinidade de pensamentos, a vibração começa a se tornar mais forte, a sintonia começa a se fazer e desta forma o espírito vai se afastando. O médium relata que ele começa a se sentir longe de seu corpo. Então, é isso que acontece. No primeiro momento, o espírito encarnado começa a se afastar do corpo no qual ele reside, do corpo físico. Esse é o afastamento. Mas o conceito não para por aí. Vamos lá. Do espírito encarnado de seu corpo físico. Complementando o que o Augusto disse agora. O encarnado se afasta de seu corpo, permitindo a ligação psicofisiológica com o comunicante. Tal ligação é a estrutura fundamental do fenômeno mediúnico. Acho que muito importante a gente colocar, pessoal, que esse afastamento não é um afastamento completo. Porque, obviamente, se o perispírito se afasta completamente, ele desencarna, não é? Então, esse afastamento é um afastamento pequeno, é um afastamento somente para que se dê condição para que o espírito comunicante, o espírito que vai se comunicar através do médium, possa se conectar com a mente do médium, exercendo assim um controle mental e também fisiológico do médium. E é importante ressaltar essa questão do afastamento, porque muita gente entende que esse fenômeno da psicofonia ou incorporação, a gente vai falar a respeito disso, entende-se que o espírito toma
o corpo do médium. Que ele tira o espírito que está ali e adentra. Ou ele chega lá, arrasador, avassalador e entra no corpo. Mas não é assim que acontece. Acontece que primeiro o espírito se afasta do seu corpo físico, para que assim o outro espírito desencarnado, o comunicante, adentre. Isto é muito importante que seja dito. Perfeito. Vamos lá. Dito e entendido, né? Exato. Domínio mais ou menos conduzido. O espírito comunicante utiliza o aparelho físico, enquanto o encarnado pode conduzir, com maior ou menor clareza, os pensamentos emitidos. Então Murilo ressaltou aqui que não há um afastamento completo, porque afastamento completo seria um desligamento. Desligamento e desencarne. É um pequeno afastamento, uma pequena distância que é tomada. E desta forma, o espírito, envolto em seu perispírito, acompanha aquele processo, com maior ou menor clareza, com maior ou menor consciência. É importante que seja dito, Murilo disse isso também, que há uma ligação entre mentes. O espírito comunicante, ele, por meio de fluidos, por meio de uma mecânica toda diferente que a gente não conhece, só vendo para entender, e tá aí André Luiz para nos escrever no seu livro, que ele se liga à mente, o perispírito do espírito encarnado, ele ainda está funcionando. Ele se liga à mente do espírito comunicante e se ele tem uma maior clareza, se a mediunidade dele permite que ele tenha um maior controle, um maior manejo dessa situação, ele consegue por vezes filtrar os pensamentos, consegue dar uma manipulada em alguma palavra ou outra, depende muito do médium, depende muito do espírito comunicante. E por que isso é importante, né, Augusto? Porque em muitas reuniões, no meio de espírita se chama isso de doutrinação, né? Vem o espírito mais infeliz, encarna no médium para poder ser auxiliado pelos doutrinadores, né? Se assim a gente pode dizer. E por que é importante esse filtro? Porque muitas vezes o espírito mais infeliz, ele está realmente infeliz com a situação dele. Ele está revoltado, muitas vezes nem sabe que desencarnou, né? E para que o serviço seja útil, o médium consciente, ele tem essa possibilidade de fazer um filtro. Então, imagina um espírito infeliz usando palavras de baixo calão, sei lá, dizendo impropérios. Imagina, não ia ser, o que isso seria proveitoso para o trabalho. Então é muito importante também essa condição do médium consciente poder utilizar esse filtro. A gente está adiantando um pouco os conceitos, né? Mas vamos lá, vamos dar continuidade. Bom, psicofonia ou incorporação. A gente deu uma adiantada aqui antes, mas a gente vai entender melhor por que a gente opta por falar psicofonia a incorporação. Apesar de comum, o termo incorporação induz ao entendimento equivocado do conceito. De modo mais correto, utiliza-se psicofonia para designar a manifestação dos espíritos por meio da voz de um médium. Bom, pessoal, não é errado se falar incorporação. Aliás, é muito usual, né? No meio espírita, o termo incorporação está presente em todos os lugares. Eu acredito que não só no meio espírita, mas também em outras religiões que utilizam-se da mediunidade, da psicofonia, o termo incorporação é muito, muito frequente. Não é errado. Mas o porquê que nós utilizamos psicofonia? É só para deixar difícil? Não é, né? Por quê? O termo incorporação, nós podemos entender que o espírito comunicante ele adentra o corpo do médium. O que não é correto, não é verdade. Então, preferimos o termo psicofonia. Passa, por favor, slide, Augusto, só para a gente mostrar. Psicofonia. Então, o que significa? Psico, domínio mental. Fonia, utilização principalmente do aparelho fonético, porque o espírito, dependendo do grau de interação com o médium, domina além da voz, domina também os membros, domina, enfim, tem domínio completo do aparelho físico do médium, né? E também é denominado no livro dos espíritos, livro dos médiuns,
Livro dos Médiuns, né? Como Médiuns Falantes, por Allan Kardec. Então, preferencialmente utilizamos psicofonia, mas incorporação não está errado, não. Bom, e antes que os etimólogos, os gramáticos briguem comigo, porque eu fiz essa associação, é uma associação bem por cima. A gente não foi na origem da palavra, né? Na origem do sufixo, do prefixo psico ali. Isso foi só uma interpretação para poder trazer a realidade do conceito, o uso da palavra e a realidade do conceito, né? Perfeito. Até porque nós sabemos que na psicofonia o espírito ele utiliza de todo o corpo do médium. Ele faz gestos, ele tem expressões de rosto, tem tom de voz, não é apenas o aparelho fonético que funciona. Então, a fonia diz é onde predomina essa mediunidade, como ela é conhecida, principalmente pela palestra. A gente comentou que a gente está reeditando os vídeos que nós fizemos no começo, né? Não vai querer mostrar esse vídeo aí, ó. Não, pelo amor de Deus. Veja, fica aqui com a gente. A gente disse que a psicografia, a diferença entre psicografia e psicofonia seria no sentido de que a psicografia ela é constituída de mensagens que são levadas para alguma pessoa ou são passadas adiante, são publicadas para mais pessoas lerem. E a psicofonia seria uma comunicação mais generalizada para um número maior de pessoas, talvez, que estão presentes ali na reunião mediúnica, ou para esse trabalho que o Murilo citou, da doutrinação, que também é conhecido como intercâmbio. A gente vai falar ainda dele no final do vídeo. Então vamos continuar? Vamos lá. Vamos lá. Mas o espírito adentra o corpo do médium? Não. Como em qualquer tipo de mediunidade, a manifestação do espírito se dá através do pensamento. É entrando em sintonia com a mente do médium que o espírito passa a ter controle sobre o mesmo. Pessoal, é aquela história, a gente volta ao conceito aqui. Primeiro, a sintonia, o envolvimento vibratório, para que assim haja o afastamento do espírito, e à medida que ele se afasta, o outro vai se ligando, vai se construindo a ligação psicofisiológica, e assim acontece o fenômeno. Não há um domínio, um arrebatamento. É claro, a gente pode pensar que há muitas incorporações violentas, a gente pode lembrar das obsessões, das possessões, enfim. Mas isso acontece porque já há muito tempo o espírito obsidiado, o espírito encarnado que é obsidiado, ele já se envolve, ele já está naquela vibração do espírito que o obsidia. Então há essa vibração, essa sintonia. Os espíritos não podem nos interferir assim ao bel prazer. Todo o nosso mundo funciona na base dessa sintonia, principalmente tratando-se de mediunidade. E bom lembrar, né, Augusto, que mediunidade é nada mais, nada menos do que frequência. Sim. Lembra aquele exemplo do radinho? Claro. Então, para que a gente possa receber a onda do rádio, da musiquinha que vem lá, o que a gente tem que fazer? Tem que colocar na estação de rádio, não é? Uhum. Então, é assim que funciona. O médium é aquele que coloca na estação de rádio. E a onda tá lá, tá só pairando, esperando a gente colocar. Então é desse jeito. O médium, infelizmente, ou não, né, tem responsabilidade sobre a sua mediunidade nesse quesito. Vamos ver, o livro dos Espíritos ele fala sobre isso, não sei se é agora. Exatamente agora, olha. Muito bem. Foi uma surpresa, Tá bem no roteiro aí? Vamos ver essa pergunta aqui. Livro dos Espíritos, pergunta 473. Um espírito pode, momentaneamente, revestir o envoltório de um corpo animado e agir em lugar daquele que encontra-se aí encarnado? A pergunta está falando sobre um espírito adentrar o corpo. É aquilo que a gente já falou, mas vamos ver a resposta no Livro dos Espíritos. Respondem assim. O espírito não entra em um corpo como nós entramos em uma casa. Ele se afina com um espírito encarnado que age como quer sobre a matéria da qual está revestido. Um espírito não pode se substituir àquele que está encarnado, porque o espírito e o corpo estão ligados até o tempo
marcado para o término da existência material. Então, como vimos, um espírito jamais vai adentrar o corpo do outro, e mesmo que haja esse domínio, haja o afastamento, será pequeno o afastamento, não se desligará do aparelho físico. No Interpretando Responde o que é mediunidade, vocês podem conferir aí, nós demos um exemplo, fizemos uma metáfora do nosso corpo como um computador e o espírito como um usuário. Pensando na incorporação, na psicofonia, é como se nós fôssemos usuário e dessemos a senha para que outro usuário pudesse usar o computador. Só que não existe espírito hacker que vai quebrar a nossa senha sem o nosso consentimento. Espírito hacker foi boa, gostei. Ele vai precisar de que nós demos essa senha de alguma forma. Seja ele nos bisbilhotando e a gente permitindo, a gente não cuidando bem. E pra quem que eu vou dar essa senha, né? Pra quem nós vamos dar a nossa senha? Com quem nós vamos nos sintonizar? Você aí, lembra quando a gente falou que todos nós somos médiuns? Eu não quero te assustar, mas eu quero dizer que como médiuns a gente recebe a influência dos espíritos diretamente a todo instante. E dependendo de quem nós estamos sintonizados, a gente recebe vibrações positivas ou negativas, influências maiores ou menores. Então, vamos tentar sintonizar o nosso radinho, dar a nossa senha, a chave da nossa casa para os espíritos benfeitores, porque eles querem muito ter essa nossa chavinha. É isso aí. Vamos lá, próxima pergunta. Livro dos Espíritos, pergunta 474. Allan Kardec, continuando a pergunta anterior, né? Bom, se não há possessão propriamente dita, quer dizer, coabitação de dois espíritos no mesmo corpo, a alma pode se encontrar na dependência de um outro espírito, de maneira a estar por ele subjugada ou obsedada, a ponto de que sua vontade esteja, de alguma sorte, paralisada? Bom, se não existe a possessão propriamente dita, pode então a nossa mente, estar subjugada a outro espírito? Estar nosso corpo completamente paralisado por ele? Totalmente dominado? Vamos ver. Sim, desta vez sim. E estes são os verdadeiros possessos, falando sobre a paralisação completa, o domínio completo, né? Mas saiba que essa dominação não se faz jamais sem a participação daquele que a suporta, seja por sua fraqueza ou seja por seu desejo. Então, pessoal, aqui o Livro dos Espíritos, a resposta dos Espíritos, está sendo muito clara. Está dizendo que o médium tem sempre a participação nessa sintonia. O médium sempre coloca a estação do rádio na frequência exata. O médium sempre dá a senha para o espírito se comunicar. Então é muito importante que nós estejamos pensando primeiramente para quem vamos dar essa senha. É muito importante que, se quisermos que somente espíritos bons estejam em sintonia conosco, somente espíritos do bem, nós nos sintonizemos com quem? Sintonizemos com o bem, fazendo a oração, trabalhando no bem, enfim, fazendo tudo aquilo que condiza com o bem. Voltando ao nosso conceito, nós temos dois tipos de psicofonia que são caracterizados lá no Livro dos Médiuns, no Livro dos Espíritos. A gente divide entre consciente e inconsciente. Vamos entender o que isso significa. Bom, maior proximidade entre os espíritos, primeiro tópico, ou seja, o afastamento que é feito ali pelo espírito é um pouquinho menor. Ele está mais ligado ao espírito comunicante. Eles estão mais próximos, os laços, a ligação está mais juntinha. Consciência ativa, ou seja, o espírito encarnado, que está ali cuidando do corpo dele, está com a consciência mais ligada. Ele está ligado ao espírito comunicante e ligado a seu corpo, ele percebe, ele sabe o que está acontecendo. É como se a gente estivesse vendo a tela do nosso computador ser mexida. E talvez, se tiver alguma palavrinha ali que a gente viu que não é bacana, a gente apaga e altera. Isso significa consciência ativa. Médium tem controle da manifestação e filtra o que for conveniente. Novamente, essa questão. O filtro que nós fazemos, que o médium
psicofônico fará sobre a mensagem que está chegando, que vai passar ali pelo corpo dele. A gente sabe que o nosso pensamento é muito mais veloz do que a nossa fala. Então, em termos espirituais, os espíritos são muito mais rápidos do que a gente possa imaginar, nós somos muito mais rápidos do que o nosso corpo pode aguentar, então esse filtro consegue ser feito com maior ou menor clareza, com maior ou menor capacidade, antes mesmo da palavra sair da boca. Olha que interessante isso, bem legal. Possível confusão de médium inexperiente. O que acontece aí? Acontece que o médium inexperiente, que ainda não conhece o seu corpo de fato, e ele tem essa característica consciente, ele pode achar que aquilo está vindo dele. Ele pode achar que as mensagens dos espíritos estão saindo ali da consciência dele, misturar os pensamentos. Isso que o Miguel falou no nosso programa passado, que a gente comentou, se chama animismo. Quando a gente acaba projetando a nossa mente, a gente acaba projetando os conhecimentos dos outros espíritos em nós mesmos, né? Temos que tomar muito cuidado com isso. Exatamente. Temos que tomar muito cuidado. Quando se trata de intuição, às vezes a gente nem sabe o que é nosso, o que não é. Mas quando se trata de uma mediunidade com efeitos físicos, que é a psicografia, que é a psicofonia, que é a clarividência, a gente precisa estar bem atento onde nós estamos sintonizados. Isso aí. E além da mediunidade psicofonia consciente, existe também a mediunidade psicofonia inconsciente. Vamos ver o que ela é. Maior afastamento do perispírito. Na mediunidade psicofonia inconsciente, diferentemente da consciente, em que o espírito está ali, está observando, sabe o que está acontecendo, na psicofonia inconsciente, o espírito ele não sabe o que está acontecendo mais. O espírito, ele pode muitas vezes ser levado para longe. Tem um afastamento quase que completo, se assim podemos dizer, não completo jamais, mas um grande afastamento do seu corpo. Não se lembrando, quando retornar, do que aconteceu. Não sabe o que foi dito, não sabe... Isso é um pouco perigoso, vamos ver o porquê. Comunicação mais fiel ao pensamento do espírito. Nesse momento, o espírito comunicante, não tendo a intervenção direta do médium, ele pode se expressar do modo que ele bem entender, né? Pode se expressar do melhor modo. Perigo para o médium despreparado. Qual é o grande perigo dessa mediunidade? Nessa mediunidade, como há um desligamento quase que completo do médium, o médium que não tiver estudado, o médium que não tiver orado, o médium que não tiver devidamente preparado, ele vai estar realmente suscetível a influências infelizes. E essas influências infelizes vão poder se aproveitar dessa situação, infelizmente, se aproveitar dessa passividade do médium e assim acabar utilizando a mediunidade da psicofonia de modo inconveniente. Com certeza. Bom, e é importante ressaltar, essa é uma coisa bem enfática que a gente tem que dizer, que esses tipos de mediunidade, consciente ou inconsciente, não significam evolução espiritual. De modo algum. Ou mediunidade mais envolvida em um ou outro médium. Isso é uma questão muito mais complexa. Quando a gente falou de psicografia, a gente falou a respeito disso, sobre médiuns mecânicos, mecânicos e intuitivos, que isso não significa evolução. Consciente e inconsciente também não. Isso vai das características do corpo físico, vai das características do médium, vai das características do espírito comunicante, da função da comunicação dele, do ambiente onde ele está, enfim. Há uma infinidade de razões, de variáveis, e o que a gente pode dizer é que nós temos benfeitores que sempre estão dispostos a nos acompanhar nos trabalhos de mediunidade. Então, nós temos a confiança, temos a mediunidade preparada, porque os benfeitores, com certeza, vão nos orientar para a consciência ou para a inconsciência, na medida do possível e naquilo que for necessário para a reunião do momento. Eu acho que só para elucidar, se não ficou clara as nossas explicações, é legal para entender isso aqui, o pessoal pesquisar. Tem no livro Nos Domínios da Mediunidade, de André Luiz, no capítulo 6 e no capítulo 8. No capítulo 6 é uma médium consciente
E no capítulo 8 é uma médium inconsciente. Mas o curioso, Augusto, é que a médium inconsciente, ela tem maior, podemos dizer assim, maior evolução espiritual que a médium consciente. Então o que demonstra realmente que não tem nenhuma relação com evolução. Característica física mesmo. Característica física. E bom, pra gente finalizar a nossa conversa de hoje, o nosso bate-papo, já chegamos lá. É importantíssimo ressaltar o caráter divino dessa mediunidade. Nós falamos sobre isso das outras mediunidades, da clarividência, da clareaudiência, da psicografia, da cura. Vamos falar também da incorporação. Se a gente entende que a incorporação, a psicofonia, nós temos um espírito que está adentrando a sede do nosso corpo. Eu vou colocando assim, nós, não como se nós fôssemos médiums, né, psicofônicos, mas nós de maneira geral, como médiums que todos somos. Se nós estamos recebendo um espírito em nosso corpo, seja para ele dar uma mensagem de carinho, de apoio às outras pessoas, dar uma palestra, ou ter uma doutrinação, como o Murilo bem disse, que são porventura espíritos que ainda não sabem que desencarnaram, espíritos que ainda estão confusos, estão se rebatendo ali no umbral ou em zonas de sofrimento. Nós estamos recebendo espíritos dentro de nossa casa. E quando a gente recebe visita em nossa casa, o que a gente faz? A gente prepara a nossa casa. A gente arruma a bagunça, a gente tenta preparar a melhor comida, a melhor cama, seja essa pessoa evoluída ou não. Nós sempre queremos receber a nossa visita da melhor forma possível. Então vamos pensar que o nosso corpo, a sede do nosso espírito, é um repositório de bênçãos. Nós temos que estar preparados, temos que estar sintonizados com os benfeitores que nos acompanham, para que o nosso corpo possa trazer energias positivas, possa facilitar o entendimento, o pensamento daquele daquele comunicante, que ele possa ter clareza de pensamentos, que ele possa receber os conselhos, receber os ensinamentos que lhe serão passados, enfim. Vamos ter em mente sempre isso, que a todo instante a nossa mediunidade, na psicografia, na incorporação, nós estamos recebendo pessoas em nossa casa. Se a gente está dando a senha, se a gente está dando a nossa chave, é porque a gente confia, é porque a gente tem certeza que estamos fazendo a melhor coisa. Então vamos ter certeza que a nossa casa está arrumada, que não tem bagunça nenhuma e que o espírito vai encontrar as melhores condições para desenvolver o seu trabalho. E infelizmente, amiguinhos, o nosso programa chegou ao fim mais uma vez. As crianças de novo. Mas é sempre muito bom, eu me delicio vindo aqui fazer interpretando, porque a gente também estuda, a gente aprende muito, né, Augusto? Tem que pesquisar, tem que ir atrás, e eu acho que a coisa mais gostosa depois é o feedback que vocês dão pra gente. Então, por favor, tá aqui, ó, o Facebook pra vocês entrarem, pode deixar o comentário, pode falar bem, pode falar mal, pode perguntar, estamos abertos a tudo. Interpretando não é só eu e o Augusto, já dissemos isso muitas vezes, interpretando somos todos nós. O nosso Face, o nosso e-mail disponível também. Respondemos, ó, dia seguinte a gente já responde, com certeza, pode deixar. Infelizmente acabou, é isso aí. Bom, pessoal, é uma delícia estar aqui com vocês, mesmo que a gente não esteja vendo vocês, mas é ótimo estar nesse ambiente. A gente sente realmente que temos muitos amigos nos acompanhando. Espero que os nossos estudos, a nossa conversa tenha sido bastante produtiva, que a gente tenha entendido melhor a função da mediunidade, principalmente esse caráter divino. Encontrar o caráter divino em cada mediunidade, em cada um de nós. Muito obrigado, pessoal. Augusto, só uma coisinha, vou só... É sacanagem não agradecer, né? Temos duas câmeras aqui, a Marina e a Lívia. Sim, muito obrigado. O projeto está aumentando, vocês perceberam que hoje a gente teve um joguinho, tipo aqui. Muito obrigado, pessoal. Obrigado às meninas. Obrigado. Mais uma coisa que eu lembrei agora. A gente estava falando de vocês mandarem perguntas, sugestões, sugestões. E ninguém tocou na Agradecendo as câmeras. Ninguém tocou na câmera.
Meu Deus. Agradecer. Foi uma resposta. Foi um Ah, sugestário. Fala olhando pra cá. Foi um Pra lá. sugestário. Fala olhando pra lá. Murilo, vem cá, então junto aqui. Vamos lá. E aproveitando que a gente está falando de sugestões, comentários, vocês também podem complementar. Em meia hora do nosso programa, tem ainda muito mais coisa para falar. Eu vou dar umas dicas. A gente não falou dos chakras, tem uma parte bem legal dos chakras que são afetados pela incorporação. A gente não falou muito de obsessão, possessão. Pode ser que vocês tenham comentários bem interessantes a respeito disso. Comentem também a leitura de vocês dos domínios da mediunidade. Vai ser um exemplo maravilhoso pra gente entender esses conceitos. É isso aí. Tem mais algum? Bom, cara, interpretando é nosso. É meu, do Augusto, é seu também. Então vamos lá, vamos junto. Obrigado! Falou, pessoal, até a próxima. Não, tchau, tchau, tchau. Cadê o tchau? Cadê o tchauzinho? Tchau. Tchau. Tchau! Ah.